Bom, finalizando o dia de hoje, peguei um artigo bem curtinho aqui do professor Gustavo Pirenbong, que ele indaga se o Supremo afinal representa o povo, né? E traz uma revisão aqui bem pequena de um artigo publicado pelo ministro Barroso, que sintetiza a visão aqui sobre os papéis institucionais exercidos pelo Supremo, né? Desde logo, eu já adianto que o Barroso ele atribui ao Supremo basicamente três papéis, né? O primeiro seria o principal, o fundamental, o papel contra-majoritário aqui, e seria no sentido do controle mesmo, da anulação de leis e demais normas aqui contrárias à Constituição Federal. Mas existem outros dois papéis que o professor Gustavo coloca que seriam menos ortodoxos, que é o papel representativo e o papel de vanguarda, né? O papel representativo, ainda que não seja um órgão dotado de representatividade, legitimidade democrática, né? Seria um papel mais institucional, né? Não tem essa questão de a democracia vem porque ele seria algo fruto da própria Constituição, né? A sua função, a sua jurisdição constitucional seria fruto da própria democracia, mas a democracia no sentido que eu disse foi mais na questão de representar, né? Essa questão de eleição, né? Mas esse papel representativo aqui é a função aqui de captar o sentimento, a vontade de uma maioria que pode vir sendo negligenciada, né, pelos canais de representação política. E aí o Supremo traduz essa questão em uma forma representativa, argumentativa. Uma outra questão, um outro papel também do Supremo seria justamente esse papel iluminista, esse papel de vanguarda, que seria aqui uma tarefa um pouco controvertida, que é quando a Corte assume aqui um papel de impulsionar um progresso via suas decisões, né? Algo próximo ao ativismo, né, judicial. Bom, e aí muito desse papel ele vem sendo uma decorrência muito da própria omissão aqui de um legislador. Também vem esse papel, ele vem sendo fruto aqui de uma crise de representação que é inerente, principalmente no Brasil, ao nosso processo democrático, ao nosso processo de escolha. Ele não vem sendo representando, não vem representando o próprio povo, né? Mas essas nossas eleições, ela vem sendo capturadas por grandes grupos econômicos, né, que possuem interesse político, interesses corporativos, e é onde o nosso Tribunal Constitucional ele se sobressai mais, uma vez que o nosso poder legislativo, inclusive o nosso poder executivo, os membros que são eleitos, eles vêm sendo muito influenciados por grupos, pequenas oligarquias, por grupos de interesse mesmo. E, por outro lado, a importância de ter um tribunal constitucional, porque os juízes eles têm uma menor suscetibilidade, eles têm uma menor probabilidade de serem capturados, né, por esses interesses de alguns grupos, sobretudo por causa das suas prerrogativas, por causa das suas as garantias e vitaliciedade, até a forma do ingresso, apesar do Supremo não ser assim, mas os juízes em geral ingresso via concurso público, né? E ainda existe o que
de certa forma, está começando a vir cada vez mais trabalhado no legislativo, através da fundamentação, das exposições de motivos, dos votos mesmo, cada vez mais pertinentes. A função, o dever de fundamentação na vida dos juízes não é algo novo, né? Pelo contrário, ele é algo bastante tradicional e é uma das formas com que a Tribunal Constitucional obtém legitimidade, né, para representar esses anseios aí que são muitas das vezes negligenciados, né? Por duas formas, né? Seja pelo processo democrático, que ele vem totalmente distorcido, processo de eleição, e também pela essa inércia legislativa, né? Essa indiferença das instâncias representativas, e, de certa forma, o Supremo avoca esse papel para si, né? Esse texto, ele marca também um grande dilema, que é a escolha do exercício da jurisdição constitucional, né? Se, por um lado, há defensores aqui de uma jurisdição constitucional exercida pelo parlamento, né? Por outro lado, vem a decisão, a opção política do Constituinte originário de confiar essa jurisdição ao tribunal ao Poder Judiciário, né? A um colegiado de juízes que não foram eleitos e não se submetem à questão do controle democrático, né? Que são representados aqui pelas eleições periódicas. Por outro lado, o legislativo, os representantes eleitos, eles são submetidos ao julgamento político periodicamente, né? E é como, pelo menos, se daria, se não houvesse esses problemas de captura, se daria essa renovação, essa modernização aí nos interesses do povo, né? Mas, infelizmente, o que se dá é justamente o contrário, né? Uma manutenção de um poder em que cada vez mais fica, quanto mais fica, né, mais ele vai ficar. Parece que não, isso eu tenho observado bastante em âmbito estadual. Acredito que nas próximas eleições, em 2022, ano que vem, quando começar as campanhas, vai ser um Deus nos acuda. Por quê? Por causa das emendas impositivas. Elas estão, no meu ver, acabando com as pessoas que queiram se candidatar, queiram haver uma modificação no parlamento, porque muitos dos deputados em vários estados, eles são eleitos por regiões, né? E essas emendas impositivas, elas são direcionadas, os valores, justamente para essas pequenas regiões, para esses pequenos municípios, né? Então, um repasse aí de R$500 mil, por exemplo, para um pequeno município, isso aí basicamente é você conseguir manter um curral eleitoral para a vida toda, né? E isso vai viciando, né? Porque no próximo mandato, no próximo ano, vai ter mais emenda. Daqui a 2 anos vai ter mais emenda. Então, eu penso que no âmbito estadual, a questão dos deputados estaduais já era difícil de se modificar. Agora, então, vai ser completamente... vai ficar lá, criar as raízes, né? Bom, de qualquer forma, eu entrei nesse ponto para dizer sobre essa crise de representatividade que a gente vive, e que isso impacta, sobretudo, no direito das minorias, né? Porque mais do que representar as maiorias, né, a democracia significa que assegure o direito de cada minoria, né? E essa que é a parte interessante da democracia. E é necessário, para isso, um tribunal constitucional
contra-majoritário, que seja contra uma maioria momentânea, né, para proteger os valores mais substanciais que são considerados no nosso ordenamento jurídico, né? Então, os tribunais constitucionais, eles, ao interpretar aí criativamente muito das leis, né, eles conseguem revelar o sentido do texto que eles interpretam, e apesar disso não ser aquele tradicional legislador negativo kelseniano, ele é fundamental para que se garanta realmente a manutenção aí de uma estabilidade de direitos, né? E aí sim, eles vêm assumindo um papel democrático, um papel constitucional, apesar de não chegarem, apesar dos juízes não chegarem via processo eleitoral, né? Ainda tem uma questão interessante que é sobre o caráter democrático de uma instituição, que é exatamente isso que eu estou falando, que não decorre apenas da investidura popular, mas o caráter democrático de uma instituição pode vir da sua própria funcionalidade, da sua própria as atribuições, das suas próprias competências, que é sobre um sistema democrático, sobre o regime democrático. O papel dos juízes não é, pelo menos em tese, não é traçar políticas públicas, né? Tem instituições democraticamente delineadas, desenhadas na Constituição para isso, que é o próprio Poder Legislativo. Só que a função do Tribunal Constitucional é contribuir, né, para a continuidade, para a manutenção de alguns direitos. E isso é completamente democrático. Essa continuidade, o aprimoramento da democracia é fundamental, é necessário, porque muitas das vezes o legislador ele pode não garantir determinados direitos sejam mantidos, justamente por causa dessas maiorias momentâneas, né? Então, para impedir que haja virada de mesas, né? Revogações de direitos, né? Às vezes muito se fala da vedação ao retrocesso, né? A atuação aqui da jurisdição constitucional, ela vai ao encontro da democracia e não de encontro à democracia. Então é fundamental que tenha em mente que esse papel democrático decorre de sua função, né? E aí existe um ponto também que não é tão praticado, que existe uma forma de controle do próprio judiciário, do próprio Tribunal Constitucional, que se assemelha a questões que estão completamente em voga no nosso cotidiano, que é o próprio impeachment, né? Existe a possibilidade de impeachment dos ministros do Supremo, só que isso não é comum e provavelmente nem vai ser comum, porque são determinadas questões que evitam de ser pautadas para não abrir a porteira, né? Para não se impeachment corre o risco os outros. Então, para manter a ordem e a tranquilidade, né, e ninguém perder seu mandato pelo impeachment, não existe isso. Mas durante o normal, né, o processo, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, existe a eletividade do mandato, a temporariedade, sobretudo, que não ocorre com o mandato vitalício, ela contribui no sentido de ela propiciar a accountability democrática, né? Então, tem algum nível, e aí que algum nível coloque algum nisso, né? Porque justamente pela perpetuação do poder, né? Pela infeliz perpetuação de partidos se unem. A gente sabe que é muito difícil haver uma renovação
Como, por exemplo, houve agora em 2018, apesar de ter havido uma renovação não tão desejada assim, mas é muito difícil ter uma renovação de forma abrangente, né? O problema é que quando ocorre a renovação de meia dúzia de gato pingado que não consegue agir, né? Porque fica compelido ali dentro do parlamento por ser vozes isoladas, né? Mas um revés, né, do Tribunal Constitucional é justamente a falta desse accountability democrático, né? Apesar de que os juízes não se encontram tão livres quanto a gente pensa, uma vez que eles são obrigados ao dever de fundamentação, enfim. É um ponto, né, justamente essa elegibilidade, temporalidade do mandato, é um ponto que joga a favor e também contra, né? Não dá para fazer o omelete sem quebrar os ovos. Porque se houvesse essa temporalidade e uma elegibilidade, poderia haver algumas capturas, né? Então, a vitaliciedade ela contribui, de certa forma, para blindar a atuação dos juízes, né? Então, só para o final, para reforçar aqui, para terminar esse vídeo, que eu acho que está todo mundo com sono, é justamente a função de vanguarda iluminista, que pode haver alguns riscos, né, de haver algumas posturas de vaidade, algumas posturas elitistas, paternalistas, por parte de alguns juízes constitucionais, ainda que haja a melhor das intenções. O juiz constitucional ele não pode avocar para si a competência legislativa de definir as diretrizes para as políticas e serem implementadas, enfim. Ele não pode se achar o próprio legislador, né? Então tem que haver, é necessário haver um poder de autocontenção bem definido. E uma última coisa que eu queria levantar aqui, que não está no texto, mas é plenamente viável, o que a gente vê, acompanha todo dia, que é a própria reação legislativa, né? E aí a gente fica nessa dúvida, né? Quem dá a última palavra? O Supremo. Mas será que é o Supremo? Porque amanhã o Congresso pode estar legislando e editar uma emenda constitucional que, por exemplo, revogue, que impeça decisões monocráticas do Supremo, ou ainda pode haver uma emenda constitucional que autorize voto impresso, né? Pode, enfim, haver uma emenda, como já aconteceu várias vezes, questão do Supremo ter declarado que o PTU não poderia ser progressivo, aí chega o legislador constituinte e aí aprova texto com o IPTU progressivo, enfim. A questão não se dá em quem dá a última palavra, basicamente é o legislador, né? Se for para pensar em última análise, né? Mas é claro que nem sempre, e muitas das vezes, o legislador não se dá o trabalho de se organizar, porque isso tem um custo político que alguns dos nossos representantes não estão dispostos a correr, né? Mas é um diálogo do nosso sistema, né, em que sempre vai haver uma questão de escolha, uma questão de decisão de quem decide, né? Mas sabendo que ambos os poderes têm total competência para dizer o direito, né? Mas ressalto aqui o caráter do legislador, do parlamento, dele ter um pouquinho mais de liberdade para criar, né? E
a corte constitucional tem um pouquinho mais de responsabilidade com o seu dever de autocontenção. Então é esse o vídeo.